Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de resenha, mas eu escolhi usar esse espaço para poder falar sobre um problema que ele vem me incomodando há muito tempo no mundo em geral, mas que ultimamente ele vem chegando com força total e com muita expressão no mundo literário. Esse problema é o relacionamento abusivo, que ele se torna um pouquinho pior quando ele entra nos livros, porque ele acaba sendo romantizado de uma maneira muito forte e de uma maneira que pode influenciar muitas meninas ao redor do mundo. Para falar com vocês sobre isso no mundo literário, eu vou trazer para vocês o exemplo de 3 livros, e esses 3 livros contêm exemplos diferentes dessa romantização. O primeiro deles é o 50 Tons de Cinza, que para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, conta a história da Anastácia, que é uma menina jovem, virgem, inocente, que conhece o milionário Christian Grey e eles acabam se envolvendo. Só que o Christian, por ter cicatrizes emocionais e problemas no passado, ele não se envolve emocionalmente com ninguém e as relações dele são estritamente sexuais e elas são regidas por um contrato. Só que ele quebra as próprias regras, ele acaba se envolvendo emocionalmente com a Anastácia e os problemas do livro começam aí. O relacionamento deles é regido por um clima de muita tensão e por um clima constante de controle e observação. A partir do momento que a Anastácia assina o contrato para ser submissa do Christian, ela deixa de ser Anastácia para se tornar uma propriedade do Christian. Literalmente, tudo dela passa a ser controlado por ele. A roupa que ela veste, a comida que ela come, os exercícios que ela faz, o médico que ela visita, o carro que ela dirige, o computador que ela usa, os amigos que rodeiam ela, o emprego dela, tudo o Christian toma conta. Meu problema com esse livro tá no fato de que tudo que ele faz, como invasão de privacidade, quebra de sigilo de dados dela, é justificado pelo fato de ele fez isso para proteger a Anastácia. Ele fez isso pro bem dela. E a pior de todas é a situação que é compensada pelo fato dele ter dinheiro. Ele passa a classe da Anastácia num voo de econômica para primeira classe, só que ela não tinha falado pra ele quando ela ia viajar, a hora, o voo, a companhia aérea, ou seja, ele rastreia alguma coisa dela pra descobrir, mas tá tudo bem, porque afinal ele passou ela pra primeira classe. Uma das situações mais execráveis desse livro é que a Anastácia tem uma mania de morder o lábio dela quando ela tá nervosa, só que isso excita muito o Christian. Então ele proíbe a Anastácia de morder o lábio enquanto eles estão em público, porque ele não consegue controlar o tesão dele. E aí a gente pode comparar essa situação com o homem que estupra uma mulher porque ela tá de roupa curta. E a culpa é da mulher, não é? Porque ele não conseguiu se controlar. Então quem tem que mudar é a mulher. Quem tem que usar uma roupa mais comprida, mais comportada, é a mulher e não é o homem que tem que se controlar. Os próximos livros que eu vou falar fazem parte de um gênero literário chamado New Adult. Para quem não está familiarizado com esse gênero, ele conta histórias geralmente de jovens na faixa etária entre 18 e 25 anos. Normalmente o cenário é a faculdade, mas não necessariamente, e quer mostrar, na verdade, essa transição do jovem, do adolescente para o adulto, né, para essa nova idade adulta. E a maioria do público que consome esses livros são meninas adolescentes. Belo Desastre e Desastre Iminente fazem parte de uma série, eles são uma sequência de um livro que conta a história de uma menina chamada Abby, que entra na faculdade e conhece um cara chamado Travis. A Abby é a mocinha boazinha, ingênua, recatada. E o Travis é o bad boy, pegador, que não se envolve com ninguém, que tem problemas emocionais que impedem ele de criar laços. E eles se conhecem, o Travis ele se encanta pela Abby à primeira vista, eles fazem uma aposta. A Abby, se perdesse, deveria passar um mês morando com o Travis, e se o Travis perdesse, ele deveria ficar um mês sem sexo. Previsivelmente, a Abby perde e vai morar com o Travis e eles iniciam um relacionamento um pouco mais intenso, mas ainda de amizade, ela dormindo na mesma cama que ele. Ainda sendo amigos, o Travis já demonstra um comportamento de ciúme, de obsessão, de controle, de muita violência a respeito das atitudes da Abby que não estão dentro do padrão que ele gostaria que estivesse. E aí, o Desastre Iminente, que é a sequência, mostra muito mais da personalidade do Travis, muito mais da personalidade machista opressor dele, que afirma constantemente que mulheres que resolvem transar na primeira vez são vagabundas, que mulheres que são vagabundas não merecem nenhum tipo de respeito e de que só existe um tipo de mulher certa pra você namorar, pra você casar. E quando essa mulher não segue exatamente o caminho que ele acha que é o certo, ele explode, ele ameaça bater em todo mundo, ele bate em todo mundo, ele quebra tudo ao redor dele.
O terceiro livro que a gente vai falar sobre é o After. O After começou como uma fanfic do One Direction no Wattpad e atingiu 1 bilhão de leitores, e aí os direitos foram comprados e ele se transformou num livro. O negócio fez tanto sucesso que era para ser uma trilogia, mas já tem 5 livros publicados, tem um spin-off a caminho e tem um filme em fase de produção. After, pra mim, é um dos piores livros que eu já li na vida e merece ter um vídeo só pra ele, e terá. Mas, resumidamente, After conta a história de um relacionamento extremamente doentio e segue o mesmo clichê e o mesmo padrão dos New Adults, de uma menina jovem, virgem, certinha, estudiosa, organizada, que entra na faculdade, conhece um bad boy, tatuado, cheio de piercing, que não se envolve com ninguém, que pega todo mundo, e eles acabam se envolvendo num relacionamento amoroso. O problema desse relacionamento é que o Hardin, ele humilha a Tessa da primeira página até a última página do livro. É um fluxo constante de humilhações, sejam eles dois juntos, só os dois, ou sejam eles dois entre amigos. É sempre, sempre, sempre o Hardin esculachando a Tessa, fazendo ela de idiota na frente dos outros, e a Tessa sempre perdoando ou achando o comportamento deles diferente, e por isso que ela tá se apaixonando por ele. No final do livro a gente descobre que o Hardin, desde o começo, fez uma aposta com os amigos dele pra tirar a virgindade da Tessa. Então é um livro de 400 e poucas páginas do Hardin mentindo, envolvendo a Tessa numa teia de mentiras. E aí a cena mais nojenta do livro é descobrir que o Hardin levou pra provar pros amigos dele que tirou a virgindade da Tessa a camisinha e o lençol manchados de sangue, e mesmo depois disso você saber que no próximo livro a Tessa vai perdoar ele e vai ficar com ele mesmo assim. O comportamento do Hardin, ele é claramente o de um abusador, porque ele é o tipo de cara que é muito cruel, rebaixa a mulher, esculacha ela, e aí depois ele vem com a cara de cão arrependido, chorando, pedindo desculpas, falando que isso nunca mais vai se repetir, e o relacionamento deles entra nesse ciclo eterno que dura 5 livros e só acaba quando o Hardin entra num centro de recuperação no 5º livro e se torna um homem de bem. Eu espero que você tenha entendido, porque enquanto eu estava explicando sobre o que era o gênero literário New Adult, eu expliquei quem é o público-alvo que consome esse material. São jovens e, em sua grande maioria, são meninas na adolescência, na idade de 14 a 16 anos, que são jovens em plena descoberta sexual e emocional, ou seja, descoberta de um relacionamento, que leem livros que reforçam os padrões femininos de bela, recatada e do lar. Essas são leituras que podem influenciar na descoberta do prazer dessas meninas, na descoberta de quem elas querem e de quem elas vão se tornar. Além disso, esses livros batem constantemente na tecla de que mulher que transa no primeiro encontro é vagabunda, é piranha, mas ela enaltece e transforma em herói o homem, o cara que pega todo mundo e que despreza e humilha completamente as mulheres. Esses romances fantasiam relacionamentos opressivos que justificam crises de ciúme, de extrema violência, obsessão, perseguição como prova de amor, como excesso de amor, como proteção, quando na verdade não é. É só uma das várias maneiras que um homem tem de abusar de uma mulher. A gente sabe, a gente vivencia uma mídia que é majoritariamente machista, e aí a gente pega autoras que são mulheres, que fortalecem o pensamento machista, objetificam as mulheres e posicionam o homem como um dominante, como o cara que sabe levar um relacionamento. E isso tudo elas escrevem, sabem pra quem? Pra você. Pra você que é mulher, pra você que é uma menina que tem 14 anos, que tá começando a se relacionar, que você acaba achando que sabe o que é um namoro porque você seguia pelo que você tá lendo. Quando eu tinha 13, dos meus 13 aos meus 16 anos, eu vivi um relacionamento muito, muito abusivo, porque eu namorava um menino 3 anos mais velho do que eu, e o meu refúgio eram os livros, e quando eu pegava os livros, eu apenas via meninas na mesma situação do que eu, acatando as decisões do namorado, abaixando a cabeça para esse tipo de comportamento violento, para o tipo de comportamento violento que eu realmente vivenciava no meu dia a dia. E se você acha que é porque é adolescente que ela pode ser mais influenciável quando lê, que você que tem 20, 21 anos nunca vai se influenciar sobre isso, deixa eu te contar uma história. Dos meus 18 aos meus 20 e tantos anos, eu realmente não lembro, eu tive outro relacionamento que só mais tarde eu fui descobrir que era abusivo. Esse cara chegou pra mim e falou que se eu terminasse com ele, eu nunca mais ia encontrar alguém que quisesse ficar comigo, porque por eu já ter dormido com 3 homens, e por dormido eu quero dizer transado, com 3 homens na minha vida, um deles sendo ele,
eu já tinha perdido todo o meu valor, eu já estava extremamente rodada e ninguém nunca ia me querer. E vocês sabem o que aconteceu comigo, mulher esclarecida, estudante, trabalhadora? Eu acreditei. Eu acreditei nele porque era o que eu via na sociedade, era o que ele me falava, e quando eu lia um livro que era pra onde eu corria, tava lá escrito a mesma coisa que ele tava me falando. E é isso? Tá certo isso? Nos resumimos a quem a gente transa e com quantas pessoas a gente transa na nossa vida, a roupa que a gente veste, as pessoas que a gente fala. A gente está vivendo um momento que você não precisa se autodenominar uma feminista para querer lutar pelos seus direitos, para querer lutar pelo direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. E aí eu me pergunto, essas autoras fazem isso por quê? Porque dá dinheiro? Porque escrever sobre esse tipo de romance traz fama, traz sequências para os livros, e quanto mais sequência, mais grana entra? Existe um limite entre o que é bom e o que é certo, e elas estão escolhendo o que é bom, só que não pro resto do mundo, e sim pra elas. Autoras, jornalistas, atrizes, elas têm o poder de influenciar milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E elas deveriam, elas devem, vocês devem escolher, empoderar, informar e encorajar mulheres no mundo inteiro a serem exatamente o que elas querem ser e a estarem exatamente onde elas quiserem estar, que é em qualquer lugar. Então vamos problematizar sim, gente, não são só livros que romantizam relacionamento abusivo, a gente vê isso em novelas, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em músicas, e a gente não precisa ver isso no que a gente usa pra distrair a gente, porque a gente já vive isso muito no nosso cotidiano. E você que gosta de 50 Tons de Cinza, você que gosta de Belo Desastre ou de After, eu não sou sua inimiga, eu não tô aqui pra brigar com você. Senta aqui, vamos conversar, me conta o que você achou desses livros, qual o ponto positivo deles pra você, e vamos abrir a nossa mente, vamos tentar esclarecer as nossas ideias, tá bom? Então tá, beijo! Ah, se inscreve aqui no canal, beijo, tchau!